Nós estamos na nossa sequência de exposição no livro de Josué. Então, o nosso capítulo é o capítulo 10. A gente viu que Josué é o sucessor de Moisés. Ele guia Israel na conquista da terra prometida. Mas, como veremos, essa vitória não depende apenas da coragem de Josué, nem dos seus valentes, ou da força do exército. Ela depende da soberania de Deus e da fidelidade de Deus à sua promessa ao povo. Aliás, nós estamos estudando o livro porque entendemos que esse retrata parte também da vida cristã. Como, por exemplo, a tensão que existe do já e ainda não. De um lado, nós já recebemos de Deus vida eterna, justificação, perdão de pecados, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por outro lado, nós não experimentamos essa realidade em sua plenitude. E isso faz parte da nossa vida. Já temos em Cristo, mas precisamos nos apossar dela todos os dias também, até a plenitude da consumação. Então, o cumprimento e as bênçãos têm um aspecto passado, que assegura o aspecto presente, que é a vivência disso, e também o futuro, que é a consumação e a vivência plenamente das bênçãos do Senhor. Mas como Paulo diz também a Timóteo, toma posse da eternidade. Isso significa viver de tal forma que a eternidade é real e tem seus aspectos já no tempo presente. Josué e o povo de Israel recebem a bênção. Deus diz, eu dou. O mais interessante, ele fala já no passado, eu dei essa terra a vocês. Mas agora, lutem, caminhem muitos quilômetros, conquistem, formem estratégias, consultem a mim e eu também irei a vocês quando necessário intervir. Há a realidade da posse da terra, mas ainda não em sua plenitude. Estamos percebendo no decorrer dessa narrativa que quanto mais confiavam e tomavam posse da realidade de que Deus já havia dado a terra, mesmo ainda tendo que conquistá-la, mais eles obedeciam e mais a fé aumentava. Eles são pecadores, correto? Correto. Em alguns por momentos se esqueciam do propósito e realidade de que Deus estava cumprindo sua promessa diante dos avanços. Essa era uma luta antes do próprio Deus e aí como consequência do povo de Deus. Tem coisas na vida que recebemos sem esperar, sem termos corrido atrás. Outras tantas corremos com esforço e recebemos. Colocamos a mão em empreendimentos e dão certos. Outros, não. Planejamos e alguns planejamentos vão adiante, outros planejamentos não vão adiante. Mas tudo o que acontece, é a favor. É a nosso favor. Porque o que define ser favorável ou não são as circunstâncias que aparecem. Não é se dá certo ou não nesse sentido, mas quem está guiando a nossa vida, quem está guiando o povo, o Deus poderoso, o Deus soberano, que tudo faz conforme a sua vontade dentro do seu propósito. E nós, como povo, falhos, erraremos no processo. Mas Deus não erra. E é nisso que a gente deve se assegurar. Deus não erra, mas Ele espera dos seus arrependimento e perseverança. Como vimos, por exemplo, no caso de Acã. No texto de hoje, 5 reis se unem para atacar Gibeão, uma cidade que fez aliança com Israel. Parece impossível que um povo recém-chegado à terra vença um ajuntamento tão poderoso. Muito poderoso de reis. Ali estavam os principais reinos, juntos, para guerrear. Quantos de nós já sentimos que nossas batalhas são maiores que nós? Talvez seja um problema financeiro, uma doença, um conflito familiar,
ou até mesmo uma luta espiritual contra um pecado, uma tentação. A boa notícia é que Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele não apenas observa, mas luta por seu povo. Ele é o Deus que luta por nós. Hoje o nosso tema é: não temas. Quem pode duvidar de Deus e do seu poder? E ao longo dessa mensagem vamos ver como Ele age na história, como Ele honra a fé do seu povo e como podemos confiar nele em nossas batalhas. A nossa divisão do texto vai ficar do texto, versículo 1 ao 5, depois a aliança e o perigo, depois os versículos de 6 a 11, nós temos a resposta de Josué e a providência divina. Dos versículos 12 a 15, a gente vai ver como que Deus, de forma mais específica, intervém e luta pelos seus. E depois dos versículos 16 a 43, Israel prosseguindo em vencer. Vamos para a primeira parte? Primeira parte, a aliança e o perigo. A primeira parte dessa cena. Versículos de 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei como fizera Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito. Porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram cinco reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão, e pelejaram contra ela. Grande batalha. 5 reis, 5 exércitos se ajuntaram para guerrear contra Gibeão. Você já percebeu que nem sempre fidelidade te leva a uma vida mais fácil? Já sentiu na pele que muitas vezes, ao ser homem ou mulher de caráter aprovado, o levou a inimizades, obstáculos, lutas que não queriam batalhar naquele momento ou que não queriam batalhar nunca? Nem sempre a obediência garante caminho mais fácil. Porque nós sabemos que a graça que trouxe nós aqui não prometeu pra gente uma viagem fácil. Não prometeu pra gente. Mas promete aperfeiçoamento, promete paz, promete consolo, promete presença, promete destino certo. Aqui vemos que Gibeão fez aliança com Israel. E os 5 reis se levantaram contra a cidade de Gibeão. O inimigo, muitas vezes, não gosta de ver Deus sendo glorificado. Como isso? Como que Deus foi glorificado? Porque nós sabemos que Israel fez aliança com Gibeão, sendo enganado, não consultou o Senhor. Mas mesmo assim, Israel fez a aliança no nome do Senhor. E isso garante o quê? Garante a fidelidade do povo. Porque se foi no nome de Deus, nós não voltaremos atrás. E Deus deu o seu aval nesse sentido também depois. Mas nós sabemos que todas as vezes que Deus avança com o seu povo, provavelmente vão surgir obstáculos. Mas note, a fidelidade de Deus sempre permanece. Ele não falha. Então a primeira lição que nós podemos ver é que a aliança com Deus atrai oposição. Mas essa oposição não é motivo de desespero. É um lembrete, na verdade, de que Deus está agindo por meio de nós.
E uma das perguntas que podem surgir para nós é: quando você decide andar fiel a Deus, muitas vezes você pode até ter circunstâncias desfavoráveis, mas o que a fidelidade faz com você? Te dá forças para você continuar e perseverar. Então nós temos uma aplicação que é permanecer firme na aliança com Deus. Às vezes queremos desistir, mas a desistência não gera aperfeiçoamento. A aprovação é Deus produzindo em nós perseverança para amadurecimento. Nós vimos isso, por exemplo, em Tiago, capítulo 1. Vocês são provados, sua fé é prova, com as circunstâncias que Deus permite chegar. E essa provação das circunstâncias que Deus permite, mais a nossa reação frente a essas circunstâncias, isso é para gerar em nós aperfeiçoamento, perseverança, firmeza na nossa fé. Também, não se desespere quando vier a oposição. Isso não é sinal de abandono de Deus, mas de que Deus está cumprindo alguma coisa em sua vida. Por que isso? Isso não é um simples jargão. Essa é a oportunidade que nós temos de reafirmar que Deus está conosco e fortalecer nossa confiança nele. O próprio Jesus disse que em João capítulo 15, que o mundo odeia seus discípulos por odiarem a ele. E foi essas palavras, ódio, que Jesus usou. Se nós refletirmos Cristo, o mundo vai se incomodar. Vai se incomodar. Por isso é estranho quem se diz discípulo, mas você percebe que em nenhum momento da vida seus ideais se contradizem com os ideais do mundo. Em nenhum momento da vida os seus propósitos são distintos dos propósitos do mundo. Os seus anseios, suas motivações são os mesmos que o do mundo. As amizades tão profundas que se parecem com eles têm tanto em comum que já está sentado na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, quem não incomoda o mundo está acomodado com ele. Está conformado com o mundo. Nós sabemos que luz que não brilha nas trevas não é luz. Então, nós devemos entender que oposição nós iremos encontrar se estivermos sendo fiéis. E Paulo, lá em Filipenses, ele deixa um texto, uma palavra muito importante para nós. Ele diz, capítulo 1, versículo 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, falando para eles viverem de modo digno da cidadania deles no Evangelho, e que isso resultaria união, eles deveriam lutar juntos pelo Evangelho, e que eles não deveriam se intimidar pelos adversários, porque o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. E olha que palavra magnífica de Paulo para nós. Uma lembrança de que estar em Cristo não é apenas para crer em Cristo, mas era para viver como Cristo. Isso inclui sofrimento. Isso inclui a perseguição. Eles dizem o que para eles é prova de perdição. Quando eles veem a escassez do povo ali que eles estavam passando nos Filipenses. Quando eles veem o que? O povo tendo seus direitos da cidadania romana sendo restringidos, eles acham, estão perdidos. Mas na verdade, Paulo está lembrando, isso é salvação de vocês produzindo isso. E ele diz, termina falando, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis o que é meu. Isso não é um chamado para a gente procurar sofrimento. Isso não é um chamado para vivermos como coitados na pior. Isso é um chamado para sermos fiéis. E a fidelidade traz junto os obstáculos que nós enfrentaremos. Mas Deus sempre diz
que está conosco. E é isso que nós veremos na segunda parte dessa cena. A resposta de Josué e a providência divina. Vamos ler os versículos de 6 a 11. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, e ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Josué não espera passivamente. Ele age. Ele está indo a caminho de Gibeão quando ele recebe a voz do Senhor. Então ele reúne os soldados, marcha contra os inimigos. Mas a gente tem que lembrar sempre que a vitória não vem desse esforço, mesmo que Deus conte com os esforços humanos, mas ela vem da providência de Deus. Porque Deus diz para ele o quê? Nesse caminho: não os temas, porque eu os entregarei nas tuas mãos. Deus não fala no vácuo. Deus é o Deus que sonda os corações. E ele fez com Josué. Provavelmente Josué estava com medo. Deus não falou sem propósito. Imagine você enfrentar 5 reis e seus soldados de cidades grandes que estavam juntos guerreando contra o povo de Israel e contra Gibeão. Ele tem o temor, mas isso não é empecilho para ele ir e fazer o que tinha que fazer. Deus sempre faz questão de reafirmar a presença dele, que é o cumprimento da sua promessa. Meus irmãos, Deus sempre se apresenta a nós como aquele que é próximo, o auxílio, como aquele sem o qual não teríamos vitória. Ele é o Senhor que luta por seu povo. Ele é o general. Lembra que Josué, quando estava lá perto dos muros de Jericó, quem aparece? O príncipe do exército do Senhor, ele adora. Então nós temos ali uma teofania, Deus aparecendo para ele. E é interessante que Josué, a palavra diz aqui que Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então ele subindo desde a noite até ali Gibeão, mais ou menos 32 quilômetros de caminhada, e ainda luta o dia todo. Não só o dia todo, a gente vai ver que esse dia deu uma estendida, né? E ainda volta para Gilgal. Então não era fácil, né? Era bastante trabalhoso. Então o Senhor, olha o versículo 10, o Senhor os conturbou e os feriu, os foi perseguindo e os derrotou. Você percebe que aqui está a ação sempre como se fosse do Senhor, mesmo que tivesse lá o povo de Israel fazendo isso. Embora fosse o exército de Israel que estivesse guerreando, perseguindo, surpreendendo, era o Senhor trabalhando por meio do seu povo. Era o Senhor vencendo a batalha. Meus irmãos, quando nós obedecemos ao Senhor, Deus está agindo por meio de nós. Somos instrumentos nas mãos do Redentor. Então a obediência do povo de Deus é o meio principal pelo qual Deus faz seu plano acontecer. Lembre-se disso. É o meio principal pelo qual Deus faz seu plano acontecer.
Por que eu estou falando do meio principal? Porque às vezes o povo desobedece e mesmo assim é plano do Senhor. E o versículo 11 diz que enquanto eles fugiram, Deus lançou sobre eles grandes pedras de granizo. E é interessante que a arqueologia mostra como que naquele lugar tem pedras que não são típicas daquele lugar. Tem algumas pedras que eles encontraram que são praticamente do tamanho de 2 punhos fechados. Imagine aí, uma pedra dessa caindo do céu. Então foi isso. E diz que mataram mais gente do que a espada dos israelitas. Aqui vemos 2 princípios para nós, importantes. Primeiro, uma fé ativa. Josué precisava agir. Ele agiu. A fé não é passiva. A fé deve nos levar a dinamismo, a ação. Muitas vezes queremos esperar de braços cruzados a aprovação de Deus. Só vou sair quando eu ver um sinal do Senhor. Então, só assim o povo começaria a agir. Mas o que precisa acontecer é o contrário muitas vezes. Não estou falando que vamos sair que nem malucos por aí fazendo coisas sem pensar, sem esperar o Senhor. Mas temos uma missão. E essa missão se expande para o todo da nossa vida. Nós sabemos que não existe um espaço, um tempo, um relacionamento de nossa vida que Deus não diga, é para ser meu. Viva por mim. Cumpra o meu propósito em ti. Então, se no que estivermos fazendo, estivermos como cumpridores da missão, não há o que esperar de sinal. Porque essa já é a missão que nós recebemos do Senhor. Faça o que tem que ser feito e Deus garantirá para nós o não temas. Que ele fez, falou para Josué. E aí você pode dizer, eu não sei o que escolher. Qual profissão seguir, qual emprego escolher dentre as opções. Pondere, pense, veja pontos positivos, negativos para a sua família, para a sua manifestação da luz que você tem que ser, para a expansão do reino. Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria, você tem o Espírito Santo, e com isso você também tem discernimento para prever problemas e precipícios. A questão é, escolha. Nessa escolha, seja fiel. A manifestação divina está também nas nossas escolhas, mas principalmente na fidelidade a Ele, naquilo que nós decidimos. Deus vai mostrando para nós o caminho, enquanto vamos caminhando. Vai garantindo que percebamos a sua presença e que podemos sempre afirmar, posso passar por todas as situações naquele que me fortalece. A gente pode ser prova viva de que a promessa do Senhor de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação não é falha. Ele não falha. Então devemos agir com fé. E agir com fé significa agir e confiar plenamente na providência de Deus, entregando as nossas batalhas para Ele. A resposta vem do Senhor. O seu coração se assegura em quê? Será que muitas vezes nós estamos nos assegurando, tendo segurança no quanto nós desempenhamos de força, no quanto desempenhamos, no quanto investimos de dinheiro, no quanto torramos nosso cérebro com a nossa inteligência? Ou será que nós estamos nos assegurando na certeza de que a resposta vem do Senhor e Ele é soberano em todas essas respostas? Nós devemos desempenhar força, investir dinheiro, planejar, gastar a inteligência que Deus nos deu, usar a sabedoria do Senhor, o discernimento do Espírito. Mas não é isso que nos dá a segurança no caminho. É a certeza de que Deus está guiando e a resposta é Ele que dá. Sabe o que demonstra no que nosso coração se assegura? Se nós às vezes não temos certeza de como medir o que
está nos assegurando, em que nós temos segurança, comece percebendo na sua vida o quanto você agradece. O quanto nós vivemos em gratidão. Ou o quanto reclamamos. O quanto vivemos murmurando. É uma forma de medirmos no que estamos nos assegurando. Se é em nossas próprias forças ou na força do Senhor. E a segunda aplicação que nós temos, lição desse trecho, é a providência soberana. Deus luta pelo seu povo. As pedras do céu não são apenas um milagre, são uma demonstração de que Deus governa todas as coisas, a natureza, os homens, as espadas, as batalhas. Isso fica mais claro na próxima cena. Uma cena vem puxando a outra. Deus luta pelos seus, dos versículos 12 a 15. Olha o que acontece. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, e até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Aqui temos o terceiro grande milagre na natureza do livro de Josué. Nós temos a travessia do Rio Jordão. Deus parou o rio para o povo atravessar e secou, eles passaram a pé enxuto. Nós temos as quedas da muralha de Jericó. O que era comum era as muralhas caírem para dentro, mas as muralhas caem para fora. E nós temos arqueologicamente também prova disso, que as muralhas caem para fora. E agora nós temos aqui o sol e a lua parando. Josué orou ao Senhor e depois falou para o sol e a lua pararem. Eu imagino aqui a oração de Josué. A gente não tem relato do que Josué orou ao Senhor. Mas ele, com certeza, ele estava pedindo tempo para poder terminar essa batalha. Então ele pede que o sol e a lua permaneçam no céu para que Israel consiga derrotar seus inimigos. E aqui nós vemos novamente a intervenção divina. O sol e a lua pararam porque Deus é soberano e cumpre suas promessas. E alguns podem dizer aqui que Josué estava manipulando Deus, mas não é isso. Ele ora com confiança na fidelidade de Deus. É isso que faz a sua palavra ter autoridade sobre o sol e a lua. Não é a palavra do próprio Josué, mas o que estava por trás disso era Deus agindo por meio dele. O milagre serve para demonstrar a soberania e a providência divina, não como espetáculo. Deus não queria dar um show, mas como cumprimento das promessas a Israel. Deus cumpre as suas promessas. Deus sempre está provendo para o seu povo. Em que áreas da nossa vida nós precisamos confiar mais na providência de Deus? Nós devemos orar ao Senhor. Perceba que Josué ora ao Senhor. Ele fala com Deus e depois fala com o sol e a lua para pararem. Meus irmãos, ousadia não é orar pelo impossível. Muita gente confunde a ousadia com orar pelo impossível, mas não é isso. É orar sabendo quem Deus é e qual o tamanho do poder desse Deus. Orar por aquilo que pode ser feito. Por exemplo, nós pedimos sempre por cura, por salvação, porque sabemos que Deus é poderoso para curar, para salvar. Não é isso? Então nós devemos, como povo de Deus, ser marcados por um povo que ora ao seu Deus, pedindo as coisas, sabendo que nós pedimos porque Deus dá e Ele pode dar.
Lembre que a fé e a confiança é fundamental na nossa oração. É nós dizendo ao nosso coração que Deus é o poder, que Deus é a nossa esperança. Nós precisamos estar constantemente orando ao nosso Deus. Também temos falado aqui ao longo dos milagres de Deus no livro de Josué. Falamos que Deus não age assim em todas as épocas, do mesmo modo. Inclusive naquela época, foi algo singular. Deus fez eles atravessarem e depois não fez mais. Deus fez o sol e a lua parar, depois não fez mais. Deus não faz hoje o sol e a lua pararem. E Ele não é menos poderoso por causa disso. Alguns pedem por milagres como esse. Mas, meus irmãos, eu pergunto, que milagre é maior do que o Filho de Deus dando sua vida em resgate por muitos? Qual milagre é maior do que um pecador morto em seus delitos e pecados ter o coração transformado e se tornar vivo no Espírito, sendo agora não mais servo de si mesmo, mas servo de Deus? Que milagre é maior do que esse? Do que a vida eterna. Sabemos de milagres, vemos, fazemos parte quando um pecador se arrepende e ele se une com Jesus Cristo. Depois de Cristo, não precisamos mais de sinais que atestam a presença de Deus e que Ele é por nós. Olha que interessante isso. Em Atos capítulo 2 ou 3, eu não lembro agora, na pregação ali, ele diz que Deus sempre, por sinais e maravilhas, atestou que aquilo que estava acontecendo era algo divino, era algo do próprio Deus. Mas que sinais nós precisamos hoje em dia? Depois de Cristo, nós temos o Cristo. Nós somos unidos a Ele. Depois de Cristo, o sinal é a sua igreja. O sinal é a nossa unidade como corpo ao cumprirmos nossa missão. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz que eles sejam unidos como nós somos, eu e tu, Pai, para que as pessoas, o mundo, conheça o Senhor por meio da unidade dos seus discípulos. Depois de Cristo, nós somos um milagre, porque nós fomos transformados e nós somos usados para a transformação. Como Paulo diz, pela igreja, agora se torne conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Nós somos o sinal para o mundo. Nós somos o sinal de que Deus está agindo. Devemos sempre lembrar disso. Devemos lembrar que Deus age pelo seu povo. Ele faz isso de forma pela obediência do povo, pela fé ativa do povo, mas também além da fé ativa do seu povo. Deus fez isso em nós. E a última parte da cena que Israel prossegue vencer. Nós não vamos ler do 16 ao 43, mas nós temos aqui o relato de Josué avançando e indo conquistando cidade por cidade, ok? Aqui em Jerusalém, interessante essa Jerusalém, né? Naquela época provavelmente não era chamada de Jerusalém, foi ser chamada depois, quando foi escrito isso aqui, tá? Por isso que ele diz Jerusalém. Mas Jerusalém, aqui tem Aijalon, Maquedá, Jarmute, Libna, Hebron, cadê Eglon? Aqui, Eglon, né? Então ele vai mostrando como eles foram conquistando e foram fazendo isso, tá? E foram indo e conquistando mais 6 ou 7 cidades além daqueles 5, ok? Que estavam ali na guerra. Então do 16 ao 43 mostra isso. Mas, meus irmãos, nós podemos perceber aqui que não era apenas uma batalha por terra. Essa não era apenas uma batalha entre povos por alguma terra. Deus segue mostrando que não há Deus como o nosso Deus, porque Ele é único
Deus. Temos relatos de que esses povos eram idólatras. Eles cultuavam aos deuses com sacrifícios de crianças. Os seus próprios filhos eram mortos para sustentar a idolatria desse povo. E Deus segue trazendo juízo contra a maldade dos cananeus, jebuseus, filisteus, amorreus, perizeus, heteus, eveus, tudo eus, né? No final, você vê eus aí, tá aqui no meio, tá? E aí Deus traz juízo sobre esse povo por meio de Israel. Isso já foi falado lá para Abraão, que Deus iria trazer juízo, que ele ia conquistar essa terra quando a maldade deles já tivesse sido completa. Mas há algo sobre as batalhas que devemos sempre seguir lembrando, meus irmãos. Toda batalha sempre foi espiritual, antes de ser física. Isso que vemos desde o relato do primeiro conflito de violência que se existiu. Por exemplo, com Caim e Abel. O relato ali não é da maldade apenas de Caim para com Abel, mas de Caim para o Senhor. A irritação de Caim foi com o Senhor. Ele não podia matar o Senhor. Ele mata aquele que melhor representava o Senhor. Abel, seu irmão. Então nós temos que lembrar disso. Tanto que Paulo faz questão de enfatizar que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Não está dizendo que não teremos opositores humanos, de carne e osso e sangue, não. Mas que o que está no cerne dos conflitos que batalhamos é o coração, é o espiritual. Isso deve nos levar a discernir o mal. Nós sabermos que a batalha antes é contra Deus, deve nos levar a discernir o mal. Não tomar as ofensas como pessoais. É uma estratégia importante. Antes de ser contra você, é contra Deus. Nós lutamos, não porque somos pessoalmente atingidos e não levamos desaforo para casa, mas porque somos o povo que luta pelo nome do Senhor. Não é o seu nome que está em jogo, é o nome do Deus que você serve. É por isso que nós devemos estar orando uns pelos outros, pelas guerras que nós vivemos sendo povo de Deus. O irmão ao nosso lado pode estar passando por algum conflito sem nós sabermos, até porque as maiores guerras são travadas no silêncio do nosso coração, nos pensamentos, anseios e dúvidas, onde batalhamos entre o medo das circunstâncias e a confiança no poder de Deus, que vão guiar os nossos passos. Se no nosso coração vence o medo das circunstâncias, nós vamos tomar alguns passos. Se no nosso coração vence a confiança no poder de Deus, nós vamos tomar outros passos. E o que tem marcado as nossas batalhas? Quais os passos que estamos demonstrando nas nossas batalhas? Nosso desejo deve ser nós olharmos, e nós podemos fazer isso como igreja, como povo de Deus, como corpo de Cristo, olharmos um para o outro e dizer: olha aí está um justo, porque ele vive pela fé, porque ele vive pela sua confiança. Não esqueçamos de orar uns pelos outros. Eu queria concluir recapitulando. Primeiro, a aliança com Deus traz oposição, mas Ele é fiel. Ele é fiel. Nós vimos que Deus luta por meio do seu povo, providenciando a vitória. A fé ativa de Josué e do povo de Israel indo, e Deus dizendo: não temas. Deus provendo também a vitória. Mas também Deus luta pelo seu povo, além dele. Quando Ele faz o sol parar, quando faz cair as pedras, garantindo a vitória. E também a vitória é sempre completa quando obedecemos ao Senhor.
Sempre lembrando que o cerne da nossa batalha é espiritual. Isso quer dizer que antes é contra o nosso Deus. É pelo nome do Senhor que nós lutamos. Então, quais batalhas nós temos entregado ao Deus soberano? Deve ser todas. Todas as batalhas. Não tem uma batalha sequer que Deus não quer lutar pelo seu povo. Então, meus irmãos, entreguemos nossas batalhas a Deus. Oremos fielmente ao Senhor, sabendo que Ele tem o poder. Confiemos na providência de Deus, mesmo que inclua a nossa fé ativa. A resposta vem do Senhor. E depois da vitória, volte à presença de Deus no sentido de adoração e a gratidão. Não nos esqueçamos, na bonança, na vitória, do Deus que luta pelos seus e nos diz enquanto caminhamos: não temas, eu estou com vocês. Esse é o nosso Deus. Não temas, Ele está conosco. Amém?